Louvado seja o Senhor. Podem se assentar, meus irmãos e irmãs. É uma alegria imensa para o meu coração estar aqui com os irmãos, irmãs, pessoas as quais temos acompanhado, mesmo de longe, a evolução, o fortalecimento, o crescimento desta igreja que tem sido para a glória de Deus. Que Deus abençoe o pastor Adilson, colega de seminário, irmão muito precioso, sua família e todos que aqui congregam e servem a Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, leremos os versos 9 a 18. Palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo de número 3, os versos 9 a 18. Louvado seja Deus. Quantos irmãos localizam esse texto na palavra? Novo Testamento, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versos 9 a 18. Quero dizer da alegria de ter também aqui os meus familiares, né? Pessoas ligadas à nossa família, as quais, obviamente, tanto amamos, né? Louvado seja o Senhor. Eu sou casado com a professora Ana Isabel, uma mulher de Deus. Eu fico pensando hoje o que seria de mim, sem a companhia, o serviço à Igreja de Cristo, o amor pela obra de Deus, a intercessão da Ana Isabel. Louvamos a Deus por sua vida. Nosso filho tem 18 anos, Luiz Eduardo, também, pela graça de Deus, um moço que entendeu o caminho do serviço a Deus. Louvado seja o Senhor, graças ao nosso bom Deus. A palavra de Deus diz assim para o nosso coração: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, porque me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, e especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Isso é a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 4, os versos 9 a 18. 2 Timóteo, eu não sei quem falou, capítulo 3, né? 2 Timóteo 4, 9 a 18. Palavra de Deus para o nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de falar hoje com o seguinte tema: presenças indispensáveis nas lutas da vida. Você pode repetir comigo? Presenças indispensáveis nas lutas da vida. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, vivia um momento difícil em sua caminhada, em sua existência. Ele escreve a um jovem pastor para encorajá-lo. Esse jovem pastor chamava-se Timóteo. Presta atenção nisso. Esse texto,
Quando nós o lemos, nós percebemos que o apóstolo Paulo enfrentava problemas duríssimos em sua vida. Ele enfrentava problemas duríssimos, dificílimos em sua vida. Paulo está preso. Paulo está pressionado por uma solidão imensa. Ele diz: todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Paulo está profundamente decepcionado com algumas pessoas. Paulo está preocupado com pessoas que deixaram a fé. Estavam caminhando bem no Evangelho, mas deixaram a fé. Paulo está pressionado por um processo de julgamento. Ele está sendo julgado. E pessoas não estavam defendendo ele. Não havia um advogado de defesa ali ao lado dele. Paulo vive esse momento. Talvez você veio aqui hoje. Talvez você veio para esse lugar de culto. Também preocupado. Talvez você veio aqui passando por lutas e adversidades imensas. Talvez uma enfermidade que chegou. Talvez a angústia por esperar um resultado de exames. Talvez preocupado com a família que não está bem. Preste atenção. Esse texto é um texto antigo, mas ao mesmo tempo muito atual. É um texto para mim, é um texto para você, é um texto para qualquer filho, filha de Deus, em qualquer lugar desse planeta. Esse texto é bênção para nós, e eu queria reparti-lo com você nesta noite, diante de Deus Pai, Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Reparti-lo com a igreja de Deus que está reunida neste lugar. Quando olhamos para esse texto, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele fala de algumas presenças que são importantíssimas, indispensáveis para nós, quando as lutas da vida chegam e se apresentam diante de nós. Quais são essas presenças sobre as quais esse texto nos fala? Quais são essas presenças indispensáveis? E em primeiro lugar, eu quero dizer para você da mais bela de todas as presenças, da mais poderosa de todas as presenças, a presença de Deus. Em primeiro lugar, esse texto nos fala claramente da presença de Deus. Vejam o que diz o verso de número 17, quando o apóstolo Paulo diz em meio à sua luta. Ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O Senhor me assistiu. A presença de Deus. Ele está dizendo aqui que Deus o assistiu, que Deus olhou para ele, que Deus voltou seus olhos para ele. Eu quero dizer para você que o Deus da Bíblia é um Deus que assiste o seu povo. Os olhos de Deus são os olhos que te olham com amor, te olham com graça, te olham com desejo de te ver bem. O Senhor me assistiu, diz Paulo. O Senhor me assistiu, olhou para mim. O Senhor cuidou de mim. O Senhor esteve comigo. A presença de Deus. A presença de Deus. Agora, queridos, a presença de Deus, ela era tão maravilhosa, que é a presença que nos dá forças. Ele diz: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Forças de Deus. A palavra de Deus diz em Isaías 40, na parte final, a palavra de Deus diz que o Senhor faz forte ao cansado
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o Deus da Bíblia. Talvez você está olhando nesse momento para este lugar de proclamação da palavra, você está pensando na sua vida, você está dizendo: Senhor, eu preciso de forças, eu preciso de forças. Saiba que o Deus da Bíblia é o Deus que, quando a nossa força começa a diminuir, que quando a nossa força começa a arrefecer, Deus sempre vem com uma carga nova de força e Deus a derrama sobre nós. A palavra de Deus diz que Deus nos fortalece. A Bíblia diz que Deus é a força que nos mantém. Louvado seja o Senhor. A presença de Deus nos dá forças. Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Que as janelas do céu se abram na nossa direção, nesta hora, e que uma força nova de Deus venha sobre a nossa vida, porque o nosso Deus é o Deus que faz forte ao cansado. Paulo diz: o Senhor me deu forças, mas ele diz também, amados irmãos, que Deus deu livramento para ele. O Senhor me livrou da boca do leão. Nós sabemos, amados irmãos, que a Bíblia diz que há um leão bramando em nosso derredor, tentando nos devorar, tentando pegar nossa família, nossa vida, nosso coração, nossa alma, nossa mente, nossos filhos. Há um leão tentando nos devorar, e a Bíblia diz que ele vive em nosso derredor, rugindo, tentando nos pegar. Mas Paulo diz: eu fui libertado da boca do leão. Maior é o leão da tribo de Judá, maior é Jesus Cristo, do que qualquer outro leão do mal que tenta nos devorar. Paulo diz que a presença de Deus é a presença que traz livramento. Eu fui libertado da boca do leão. Seja fiel a Deus, sempre, em todo momento. Daniel foi. Daniel, fiel a Deus, diz a Escritura. E Daniel, quando foi proibido de orar, desobedeceu ao Estado para ser fiel ao Deus vivo. E quando ele foi jogado na cova dos leões, Deus veio e tirou o apetite dos leões. Deus foi com ele, porque o Deus da Bíblia é o Deus de uma presença tão extraordinária e poderosa, sem a qual nós não podemos viver, sem a qual a gente não pode avançar na vida espiritual, sem a qual nós não podemos existir. O Senhor me assistiu. Eu cresci cantando: Deus presente está conosco, prontos todos a salvar, quer nas almas sequiosas ou com sede, a sua bênção derramar. Há um Deus presente, e eu creio nisso. Você crê nisso? Levanta a sua mão se você crê nisso. Se você crê nisso, levanta a sua mão. Há um Deus presente, Ele está com você na tua vida, na tua história. Há um Deus presente, louvado seja o Senhor. Uma irmã que provavelmente vocês conheçam, a missionária Nídia Bugra, testemunhou certa vez o que Deus fez com ela, quando ela estava evangelizando pessoas drogadas em uma praça em Florianópolis. O que ocorreu foi que fizeram uma armação, prepararam uma emboscada para ela, e aquela irmã nossa em Cristo Jesus foi para um lugar ermo, um lugar vazio, em uma das praias em Florianópolis, e ela estava ali no momento de gravidez da sua primeira filha, e quando ela chegou ali nessa emboscada, porque disseram que alguém ligada ao ministério dela, alguém que ela estava alcançando para Cristo, precisava da presença dela, e ela foi. Quando ela chegou lá, lugar vazio, ermo, sem ventos, ela disse que aproximou-se um homem debaixo de um dos coqueiros daquele lugar, e esse homem chegou para ela e disse assim: nós vamos acabar com você, eu estou aqui para acabar com você. E ela grávida.
Irmãos e irmãs, eu creio num Deus presente. Quando aquele homem preparou a mão para bater no estômago, na barriga, no ventre, ela olhou para aquele homem e disse: não toque em mim, porque meu Deus é muito grande. Não toque em mim, porque meu Deus é muito grande. Muito grande. Quando aquele homem tentou bater naquela irmã em Cristo, uma folha do coqueiro caiu entre os dois. Ela disse: eu estou dizendo, não toque em mim, porque meu Deus é muito grande. Novamente, o homem a ameaçou e preparou a mão para bater, e novamente uma outra folha caiu entre os dois. E ela disse: eu estou dizendo, não toque em mim, meu Deus é muito grande. Aquele homem disse: eu não consigo chegar em você, mas estão querendo te pegar. Aquele homem foi embora. E no testemunho dela, o pastor Matias Quintela de Souza recebeu uma carta dizendo para ele: eu sou a pessoa que tentou prejudicar sua missionária, me converti naquele dia e hoje sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus. A Ele toda a glória, porque Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. A presença de Deus é maravilhosa na nossa vida e na nossa existência. Creia nisso, a presença de Deus. Paulo acreditava nessa presença de Deus. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. E é esse Deus que está conosco nesta noite, presente na nossa vida, na nossa história e no nosso ministério. Irmãos, quando eu reparto isso, eu falo isso porque eu creio nessa verdade. Eu creio nessa verdade, na presença gloriosa de Deus. O pastor Adilson falou do nosso ministério com imigrantes nos Estados Unidos. E Deus tem abençoado a nossa igreja, que tem 5 anos de existência. E Deus nos deu a graça de dar um passo de fé e comprar um templo, porque tínhamos pessoas, não tínhamos templo. E Deus preparou para que adquiríssemos um templo, um espaço nosso. E uma igreja de imigrantes. Nós conseguimos, pela graça de Deus, dar uma entrada de $75 mil. E nos deram um ano para dar mais $75 mil. Para depois comprarmos definitivamente aquele templo que Deus não permitiu fechar. Porque em muitos lugares nos Estados Unidos e Europa, templos estão se fechando. Os púlpitos têm se tornado em prateleiras de bebidas alcoólicas. Templos têm se transformado em restaurante, em boates. Templos têm sido derrubados para construir casas. E Deus não permitiu que aquele templo da igreja presbiteriana John Knox fosse vendido para terceiros, mas nós pela fé adquirimos. Faltava um tempo para a gente conseguir completar os 75 mil para entregarmos para quem nos vendeu o templo. Precisávamos de recursos. Fomos a uma reunião em Nova York, preste atenção nisso. E passávamos por uma avenida chamada, uma das avenidas principais de Manhattan. E quando nós olhamos para os prédios daquela grande cidade, e eu estava com 2 líderes da igreja, e eu disse: Senhor, tem muitas pessoas nesses prédios que têm condições de nos ajudar. Prepara.
Estávamos voltando de uma reunião do presbitério. Precisávamos de recursos. E olhamos e dissemos: Senhor, envia-nos recursos. É para a tua obra e para o teu reino. Oramos ali. 15 dias se passaram. 15 dias se passaram. As duas pessoas que estavam comigo vieram para uma atividade da igreja. Um para cortar a grama. E a outra pessoa para assinar alguns documentos. Quando eles estavam lá, eu fui à caixa do correio, abri, tinha uma correspondência, olhei, um cheque para a igreja, de $5.000. Endereço: Nova York, Manhattan. Nós não sabemos o nome de quem doou, mas sabemos quem providenciou, e foi Deus. E nós podemos cumprir o compromisso para a glória de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos é que há um Deus que nos assiste na nossa vida e no nosso ministério. Nós não estamos a sós. Há um Deus que nos assiste, louvado seja o Senhor. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que esse texto nos fala da presença de Deus conosco, com Paulo e conosco. Em segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que ele fala de uma outra presença que é indispensável nas lutas da vida, a presença dos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Observem que o apóstolo Paulo, que diz que o Senhor o assistiu, ele diz também, quando nós lemos o verso 9, o apóstolo Paulo diz de forma clara para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Traz também Marcos, traze-o porque me é útil para o ministério, verso 11. Lucas está comigo, mas nós precisamos de vocês aqui. Ele está dizendo: eu preciso dos meus irmãos comigo. Eu preciso dos meus irmãos na minha jornada. Nós não podemos andar só. A gente tem que andar junto com o povo de Deus. Nós não podemos andar só. A gente precisa dos nossos irmãos. A gente precisa da igreja. Nós precisamos dos nossos irmãos de fé. Não ande só. Não se isole. Envolva-se com a igreja. Nós, pastores, não podemos andar só. Nós precisamos estar próximo dos nossos colegas, em nome de Jesus, para servirmos a eles e eles nos servirem para a glória de Deus. Nós precisamos dos nossos irmãos. Paulo diz: Timóteo, vem ter comigo depressa. Vem depressa. Paulo precisava que ele viesse com urgência. Nós precisamos dos nossos irmãos. Deixa eu perguntar para você aqui: quantos de nós aqui já fomos abençoados pela presença, pela palavra de um irmão, de uma irmã de fé? Quantos de nós? Nós precisamos da igreja conosco, dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Preste atenção nisso. Nós precisamos de comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. E precisamos também, irmãos, da unidade da igreja. Essa igreja tem crescido assustadoramente. Agora a unidade da igreja é essencial, pastor. Um colega nosso, numa igreja, segunda igreja presbiteriana de Newark, tempos passados, essa igreja teve uma votação para escolher o pastor. E o pastor, um velhinho, amável, cubano, querido demais, ele foi escolhido por 121 pessoas que votaram pelo ministério dele.
Agora acontece, meus amados irmãos, que 12 pessoas votaram dizendo que não queriam o pastorado dele. Quando terminou a assembleia, um grupo de irmãos vieram para ele dizendo: pastor, precisamos descobrir quem são esses 12. Precisamos descobrir quem são esses 12. Temos que encontrar esses 12. Reverendo Abi Castro chamou aqueles irmãos animados para o outro lado e disse assim: quantos votaram pela minha permanência? E eles disseram 121 pessoas. Ele foi eleito para um pastorado da igreja. E ele disse: quantos votaram contra? Disseram 12. Ele disse assim: somem para mim, por favor, 121 mais 12. Fizeram as contas e disseram 133. Ele disse: Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sabe por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Aqueles irmãos que estavam procurando os 12, caíram ali em lágrimas, abraçaram o pastor e disseram: juntos fortaleceremos a igreja de Deus. Nós precisamos dos nossos irmãos, precisamos uns dos outros. E antes de irmos para a terceira presença, nós precisamos demais dos nossos irmãos. Eu fico pensando o que seria da minha vida sem irmãos e irmãs. Sem gente para caminhar conosco, para nos segurar quando a gente está fraco, para nos fortalecer, para nos estender a mão. Um pastor no sul, mais ao sul do Brasil, ligado à igreja metodista, estava muito desanimado com a congregação. E aquele pastor reuniu os líderes e queria desistir do ministério. E naquela reunião ele disse para os líderes: se Deus não falar comigo claramente, eu vou deixar o ministério da igreja. Cansado, desanimado. Disse para o Senhor: eu vou ao escritório hoje, se até às 6 da tarde não aparecer uma palavra, algo que me dê um sinal, algo que me ensine e me oriente que eu devo ficar, eu vou entregar o ministério da igreja. O tempo passou, ele ficou o dia todo, o telefone não tocou, ninguém apareceu. Quando faltavam 10 para 6, a porta do escritório pastoral, ele percebeu que alguém batia. E quando ele abre a porta, é uma menina da igreja com dificuldades mentais, com necessidades especiais. Aquela menina que tinha dificuldade de falar. E ele disse que pecou diante de Deus, porque quando aquela menina chegou, ele falou: pai, eu não estou aguentando nem comigo, e tu mandas essa menina. Eu não estou aguentando comigo, e o Senhor manda essa menina para eu orar com ela, eu não posso. Naquele momento a menina com dificuldades para se expressar, ela disse gaguejando: pastor, hoje eu vim aqui, não para pedir oração, mas eu vim aqui para colocar as minhas mãos sobre a sua cabeça e desejar que Deus te abençoe, porque a sua vida é importante para o Senhor. Aquele pastor caiu de joelhos, recebeu aquela oração. A vida dele mudou de tal maneira que a igreja se fortaleceu. E ele, até há pouco tempo, tinha um ministério cuidando de pastores em estado de desânimo, em vários lugares da Europa e Brasil. Sua vida tornou-se uma bênção. Sabe por quê? Porque nós precisamos dos nossos irmãos. Deus te chamou para ser uma bênção na vida do seu irmão. E Deus te chamou também para ser abençoado pelo seu irmão. Que Deus te abençoe
e que Deus te ajude a ser um irmão para servir. Que essa semana você visite uma pessoa que está passando por dificuldades. Que essa semana você ore por alguém que está passando por dificuldades. Que essa semana você leia um texto bíblico com alguém que está sofrendo, que está aflito e que está angustiado. Nós somos igreja de Jesus Cristo e nós precisamos cuidar uns dos outros para a glória de Deus. E viver juntos aqui, porque no céu nós estaremos para sempre com o Senhor. Segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto nos fala da presença indispensável dos nossos irmãos de fé. E em terceiro e último lugar, quando olhamos para esse texto, nós percebemos que ele nos fala de uma outra presença que é indispensável para mim e para você, que é a presença da esperança no nosso coração. É a presença da esperança. Irmãos e irmãs, nós como povo de Deus nessa terra, a gente tem que viver com esperança. E quando nós olhamos aqui para o verso de número 18, é maravilhoso quando o apóstolo Paulo diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Esperança, esperança do céu. Muitas das nossas igrejas não falam mais do céu, mas eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia fala do céu. Nós já cantamos hoje sobre a Nova Jerusalém. Nós cremos na eternidade com Deus, nós cremos no céu, e Paulo diz: o Senhor me levará salvo para o seu reino celestial, salvo para o seu reino celestial. Você pode ter tudo nessa terra, você pode ser o homem mais importante de Rolândia, você pode ser um homem, a mulher mais importante do Paraná, mas sem a convicção do céu, você é pobre. Sem a convicção do céu, você é alguém que não tem toda a esperança que Deus quer que você tenha. Eu tenho convicção e esperança no céu, eu creio no céu. Por isso eu canto sempre: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Eu quero estar perto de Deus. Creia no céu, porque Ele existe, porque a Bíblia diz que Ele existe, porque o apóstolo Paulo afirmou que Ele existe. O Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. Um casal, aliás, uma família de missionários na China, no tempo de uma pressão imensa contra a igreja de Cristo na China. Um casal de missionários com 3 filhos foram pegos pelos inimigos do Evangelho. E eles enterraram esses missionários do pescoço para baixo. E os soldados comunistas, com armas nas mãos, dizendo: neguem a Cristo e vocês viverão. Neguem a Cristo e a família viverá. Negue a Cristo. E quando aquele homem titubeava diante da pressão como pai de família, a mulher olhou e falou assim: jamais negaremos o nosso Senhor. E o casal olhou, eles olharam para os inimigos e disseram: o nosso Senhor Jesus fez tanto por nós, que nós não vamos negar o seu eterno nome. Os soldados disseram: então vocês morrerão. E quando eles estavam já para serem executados, toda a família cantava: com Jesus, a morada feliz, prometida e segura nos céus. Avistamos um lindo país pela fé na palavra de Deus. Há um Deus que gerou você em Cristo, para te usar nessa terra para a glória dEle, mas para te levar para o céu. Essa semana, ou na semana que passou, o Dr. Billy Graham foi recolhido às moradas eternas. Falou de Jesus para tanta gente. Acreditava no céu piamente. E foi recolhido às moradas eternas. Eu senti não estar lá, mas também estou feliz por estar aqui.
Porque o nosso Deus é o Deus que nos chama para proclamar o Evangelho, para falar da salvação. E falando da salvação, a gente precisa falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna em Cristo Jesus. O meu nome pode não estar na lista dos melhores hotéis desse planeta. Meu nome pode não estar nos cruzeiros mais suntuosos desse planeta. Mas eu posso dizer para você uma coisa em nome de Jesus. O meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. E Deus quer escrever o seu nome no livro da vida nesta noite. Há um céu para todos aqueles que creem em Jesus. Há um céu para todos aqueles que creem em Jesus. Seu coração está cheio de esperança no céu? Glória a Deus. Aleluia. O meu está. Quando os meus olhos se fecharem nessa terra, eles se abrirão na eternidade com Deus. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas o dia que acontecer, meus olhos se abrirão num lugar onde o ouro, que hoje é tão valorizado, as pessoas matam e morrem pelo ouro, será calçada para a gente pisar. Que eu e você jamais percamos a esperança do céu. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez você esteja vivendo um tempo de lutas imensas, de adversidades intensas. Mas a palavra de Deus diz que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que está por vir a ser revelada em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu creio no céu, eu creio no céu. Eu quero encerrar essa meditação nesta noite, na palavra de Deus, dizendo para você que talvez você esteja vivendo intensas lutas, mas Deus deu um recado para você que você precisa crer nessas 3 presenças. Você precisa da presença de Deus na tua vida e eu preciso dela. Eu preciso da presença de um Deus que se acampa ao meu redor. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus e os livra. Creia na presença de Deus, você não está só. Creia na importância de irmãos e irmãs de fé na tua vida. Talvez você possa estar chateado com algum irmão, irmã de fé. Chateado ou chateada, deixa eu dizer uma coisa para você. Reconcilia-te com teu irmão, reconcilia-te com a tua irmã em nome de Jesus. Deus não quer que a gente crie barreiras na relação com os nossos irmãos. Deus quer que a gente construa pontes. 2 irmãos brigaram. O mais novo se desentendeu com o mais velho. Eles tinham propriedades vizinhas. E um vinha para o sítio do outro. O outro ia para o outro. Até que se desentenderam. E o mais novo ofendeu o mais velho ficou chateado. E ele chamou um carpinteiro que apareceu na fazenda, no sítio. E ele disse para aquele carpinteiro: aqui está a conta na cidade, você vai. Eu quero que você construa uma cerca enorme aqui nas propriedades. Eu quero que você construa um muro de madeira aqui.
porque eu não quero ver mais meu irmão. Eu vou viajar e vou ficar 30 dias fora. Quando eu voltar, eu quero esse processo terminado. Ele vai e viaja. Quando ele volta, ele percebe que existe uma ponte ao invés do muro. E quando ele vai reclamar com o carpinteiro, ele olha e vê que o irmão dele vinha sorrindo com os braços abertos, dizendo: perdão, meu irmão, eu te amo, perdão, meu irmão, não posso viver sem você. O carpinteiro pegou as ferramentas e foi embora quando ele viu a reconciliação. O carpinteiro de Nazaré, Jesus Cristo, nos convida para construir pontes entre os nossos irmãos e nós, para que o nome do Senhor seja exaltado. Cuide do seu irmão, e Ele cuidará de você. E por último, creia nos céus. Eu quero me preocupar com o céu, porque é ali que eu passaria a minha eternidade, na presença de Deus, com pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações da terra. Eu vi ali um quadro de missões maravilhoso. Nós estaremos com muitas pessoas nos céus que foram alcançados por aqueles missionários, para a glória de Deus. Talvez o seu dia, a sua fase esteja muito dura, e eu vou encerrar. Talvez seu momento esteja difícil, solidão, pressão. Talvez você esteja com lutas na sua família. Talvez você esteja com lutas nas suas finanças duríssimas. Talvez você esteja com lutas na sua fé, que pode estar abalada por alguma razão. Talvez você esteja numa fraqueza espiritual imensa. Talvez. Mas quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus ama você. E nele você pode ter a segurança para viver. Há uns 4, eu encerro aqui. Há uns 4 anos passados, 4 ou 5 anos, o furacão Irene atingiu a costa leste dos Estados Unidos, na região onde eu vivo, ali na região de Nova Jersey. Foi a nossa primeira experiência com furacão. Eles chegavam o tempo todo na Flórida, a gente pensava na Flórida. Mas na nossa região foi a primeira vez. Foi um tempo de tensão. A Ana e o Luiz Eduardo estavam aqui no Brasil, viajaram para lá, eu fui buscá-los ao aeroporto, e quando nós passamos de volta, a ponte foi fechada, por causa da ameaça dos vendavais. O último avião que pousou em Nova York foi o avião em que a Ana estava com o Luiz Eduardo. Fomos para casa gratos, porque Deus proveu o cuidado. Isso era por volta de meio-dia. Escureceu e os ventos começaram a soprar fortemente. O governo pedindo para que cuidássemos. Nós nos ajoelhamos na sala de casa e lemos o Salmo 125 e oramos ali. Fomos deitar e o vento açoitava e balançava a janela. O Luiz Eduardo, nessa época, ainda bem pequeno, nós colocamos a cama dele ao lado da nossa cama, para cuidarmos dele em caso de uma situação mais difícil. Deitamos, e ele falou assim, ainda bem criança: pai, eu não consigo dormir. Então ele disse: pai, dá a tua mão. Eu estendi a mão, ele apertou minha mão. 2 minutos depois ele estava roncando. Eu preocupado, mas ele estava roncando. A minha mão deu segurança para ele,
Deus nos guardou naquela noite. Que eu e você nesta noite possamos dizer: Pai, dá a tua mão. Pai, me dá a tua mão. Pai, me dá a tua mão. Talvez você esteja vivendo um tempo de medo, de ansiedade, de preocupação, de angústias. Diga nesta noite: Pai, me dá a tua mão. Pai, me dá a tua mão. Porque você vai descansar nos braços do Senhor. Porque você vai experimentar o Salmo 4, verso 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Segura a mão de Deus. Você ancião, anciã, idoso, idosa, preocupado, preocupada, você jovem que está aqui, você homem e mulher. Diga: Pai, dá a tua mão. Pai, dá a tua mão.